Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Hoje nós estudaremos mais um conteúdo de Geografia, capítulo 9, com o título Indústria, Tecnologia e Lixo. Na aula passada, falamos sobre o surgimento das indústrias, desde o século XVII ao século XXI. Hoje, o assunto fala dos diferentes tipos de indústrias. Primeiro, eu quero falar para vocês o conceito da palavra indústria. Indústria é a atividade que transforma as matérias-primas noutros produtos elaborados necessários à nossa vida. Certinho? Então, e qual é a importância da indústria para nós? A indústria é a base econômica dos países do mundo atual, porque ela produz o que nenhum outro setor econômico produz. Ela também é importante para a economia de um país, porque ela produz e o que será comercializado. Tudo que se produz vai ser comercializado. Outro ponto também importante sobre a indústria é que ela gera emprego para a sociedade. Ela é geradora de emprego para a população. Então, é um ponto muito importante para os moradores de uma cidade onde tem indústrias, onde geram vários empregos para a população. Vamos agora conhecer as classificações das indústrias? Olha, as indústrias, elas são classificadas de acordo com o seu foco de produção. Sendo assim, temos as indústrias de bem de produção e indústrias de bem de consumo. Então, a classificação das indústrias, elas são de bens de produção e de bens de consumo. Vamos falar agora sobre cada uma delas. Bom, a indústria de bens de produção, chamadas de indústrias pesadas ou de base, subdivide-se em dois grupos: indústrias extrativas e indústrias de bens intermediários ou bem de produção. Essa é a classificação da indústrias de bem de produção, tá? Que além das indústrias elas classificarem em duas, cada uma delas também tem a sua subclassificação. Ou seja, as indústrias de bem de produção, ela subdivide em indústria extrativa e indústrias de bem intermediário ou de bens de produção. Bom, as indústrias extrativas, elas retiram a matéria-prima da natureza. São os exemplos dos grupos industriais, como as madeiras, a extração de petróleo, carvão mineral. Então, tudo que é retirado do solo, da natureza, não vai agredir, não vai maltratar. Então, é retirada a matéria-prima para se fazer outros recursos, ou seja, outras transformações. Já a indústria de bens intermediário ou de bens de produção, ela produz máquinas e equipamentos que são utilizados em outras indústrias, além de peças e componentes para automóveis, máquinas agrícolas, etc. Certo? Já as indústrias de bem de consumo, ela também
também subdivide. Ela subdivide em indústrias de bens de consumo duráveis e indústrias de bens de consumo não duráveis, certo? Então, vamos falar primeiramente sobre indústrias de bens de consumo duráveis. São fábricas, mercadorias não perecíveis, ou seja, bens que tenha sido feito para durar alguns anos. Por exemplo, todos os eletrodomésticos, aparelhos eletrodomésticos, veículos, elas foram construídas para ter uma durabilidade muito grande, tá? Ou seja, ela se classifica-se em bens de consumos duráveis, como o próprio nome já diz. Ela tem a durabilidade. Já as indústrias de bens de consumo não são duráveis, como o próprio nome já diz. Nós temos como, por exemplo, os produtos diários de consumo, tá? Nós temos os calçados, nós temos o produto de limpeza, as roupas, os alimentos. Então, toda essa classificação, esses exemplos que tia falou, eles se classificam-se em indústrias de bens de consumo não duráveis. Duráveis porque logo ele se acaba, certo, meus amores? Então, esses foram os exemplos que tia Gil falou sobre as indústrias de bens de consumo não duráveis. Temos também outra importância. Então, temos outro tema também que é muito importante, que fala sobre a tecnologia aplicada à indústria, certo? O significado da palavra tecnologia é muito aplicado às atividades industriais, certo? Ou seja, é um conjunto de métodos e técnicas que são sempre em processos de aperfeiçoamento para produzir cada vez mais produtos e com melhor qualidade, aparência e funcionalidade. Então, a tecnologia, ela tem esse conjunto para manter com qualidade e cada tempo que passa vai se modernizando, vai se renovando os modelos das tecnologias. Vou dar o exemplo de objetos que não precisa ter tanta tecnologia avançada, que é o caso que não exige tanta tecnologia. São todas as indústrias que procuram aprimorar suas técnicas com o objetivo de melhorar a qualidade do seu produto e agradar o consumo. Por exemplo, nós temos também o exemplo da bola, da confecção da bola, não é? A bola, ela tem várias formas de se aprimorar. Ela só tem o modelo, mas ela não muda a sua circunferência. Ela sempre permanece sendo redonda, mas o seu design acaba sendo modificado. Esses aperfeiçoamento contínuo de alguns produtos fabricados tem gerado um tipo de lixo chamado de lixo eletrônico. Com a tecnologia avançada, vai se descartando, cada tempo que passa, os modelos dos aparelhos que nós precisamos estar sempre modificando por conta de algum problema técnico que não compensa consertá-lo e acabando descartando esses aparelhos, substituindo por outros com tecnologia mais avançada, não é mesmo? Como isso é o caso de novos modelos de celulares, televisores, muitas vezes não é nem por
conta de acompanhar a modernidade. Mas muitas vezes é o próprio aparelho que não vale a pena consertar porque é muito caro o aparelho, a ferramenta para consertar. Então, muitas vezes a gente vai descartando. E aí, o que fazer com esse material que nós não precisamos mais? Esse material tecnológico, como celulares, como baterias de celulares, como televisores. O que fazer com esse material? Ou seja, o descarte desses aparelhos. O que nós podemos fazer? Então, o que nem todo mundo sabe é que esse lixo eletrônico de celulares, de televisores, foi o que a tia acabou de falar, deve ser descartado em locais apropriados. E também não pode estar em qualquer lugar. Ele deve ser colocado, deve se misturar ao lixo. Ele não pode de forma alguma ser misturado com um lixo comum, já que seu componente possui metais pesados que poluem o meio ambiente e podem até muitas vezes tornar-se cancerígenos. Vocês sabiam disso? Então, todo esse material tecnológico que deve ser descartado, ele precisa ser colocado em lugares que as pessoas saibam como levá-los em alguns lugares corretos para ser reciclado, por conta de que ele não pode estar colocando em lixo comum, porque muitos deles podem ser causados cancerígenos, pode nos causar o câncer, certo? Por conta do seu material, que é muito pesado. E vocês vão encontrar essas informações mais detalhadas na página do livro de vocês, que é na página 94. Essa página 94, ela tem aí o título Lixo Tecnológico, que fala que no Brasil são gerados mais de 1,5 bilhão de quilos de lixo eletrônico, ou lixo, todos os anos. Por conter elementos químicos perigosos à saúde humana e componentes que podem ser reaproveitados, não podem ser descartados com o lixo comum, foi o que tia acabou de dizer. Então, o que fazer com eles? Como tia acabou de falar, só é um complemento, como diz o próprio livro. As lâmpadas, as pilhas, então todo esse material, ele precisa ter um local adequado, tá? Olha só, um computador comum, por exemplo, contém em suas peças 18% de chumbo, cádmio, berílio e mercúrio, que são metais tóxicos. Se esse lixo for descartado em lixões, por exemplo, contaminará o solo, o lençol freático e os rios dos arredores, atingindo o ser humano por meio da água. O chumbo, por exemplo, pode causar graves danos ao cérebro e ao sistema nervoso. Olha só quanta complicação. Um descarte de um eletrodoméstico, de uma tecnologia, de um aparelho, como celulares, como bateria, como pilhas, em lugares inadequados, pode causar tanto danos à população. Então, esse é o nosso assunto, que vocês vão ler o conteúdo, que é da página 91, e ela conclui o conteúdo na página 94,
tá? E tia Gil vai estar postando as atividades que vocês devem estar acompanhando com esse conteúdo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.